Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Estão felizes? Amém. Cheguei um pouco atrasado. A gente estava vindo para cá e teve um mini acidente, né? Um senhorzinho, acho que caiu de bicicleta ali na Presidente Kennedy, tadinho. Aí fez um trânsitozinho ali. E quando eu estava vindo do serviço, tinha duas ambulâncias ali na Presidente Kennedy também. Então teve dois incidentes ali. Eu acredito que não teve vítima, a gente não sabe de nada ainda, mas esse do senhor, ele se machucou, se ralou um pouquinho, eu acredito. Não sei se vocês estão percebendo, mas tem ocorrido muitos acidentes em Campos, né, nos últimos dias. E eu quero convidar a igreja a orar por isso. Amém? Campos já tem uma fama ruim, né? Obrigado, pastor. Sobre motorista, né? Não sei se você já ouviu, né? Isso por aí. Mas ultimamente muitos acidentes. Eu não tinha reparado isso na BR, né? Eu não tinha reparado isso. Lá na empresa alguém falou sobre isso quando eu fui reparar realmente. Nos últimos dias muitos acidentes têm ocorrido na cidade de Campos. E eu quero te convidar como igreja a orarmos por isso, porque hoje, na vinda do trabalho, eu vi, que tinha duas viaturas do corpo de bombeiro, eu não sei o que houve. Na vinda agora um outro. Então assim, eu quero convidar a igreja a orar por isso. Nós como igreja orarmos pela nossa cidade, em nome de Jesus, para que o Senhor proteja, né, nossos amigos, pessoas que nós não conhecemos também, orando pela nossa cidade, amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero conversar um pouco com vocês sobre um coração rendido. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Pedro. Eu amo muito falar de Pedro. E a simplicidade de Pedro e do Evangelho é extraordinário, né? A forma que Jesus se apresentou para Pedro, a forma que, no dia da conversão de Pedro, a forma que Jesus o convidou para uma missão, tudo isso chama demais a nossa atenção, porque o Evangelho, irmãos, está nas simples coisas. Quem está acompanhando o Daniel aí? Quem acompanhou a caravana da Julinha, do Edu? Glória a Deus. E eu tenho certeza que a Júlia, o Edu, a Leide, tem experiências para contar de como o Evangelho nas simples coisas é poderoso demais. Num simples fato de você ajudar alguém, estender a mão para alguém, abraçar alguém, olhar para alguém. O Evangelho está nos detalhes, irmãos. E eu tenho acompanhado o Dani lá, acompanhei a Julinha, o Edu, a Leide. E o Evangelho sendo espalhado, isso é maravilhoso. Eu trabalho numa empresa portuária, e lá a gente lida com muito peão, muita gente de roça, né? E quando eu cheguei lá, né, o Senhor me colocou lá dentro. Quando eu cheguei lá, e o Espírito Santo me deu uma estratégia para eu pregar, né, em todo o tempo. Mas uma das maiores ferramentas que o Espírito Santo me direcionou a usar foi a minha vida lá dentro. Entregando o meu melhor, né? E nas simples coisas. E esses dias eu estava almoçando, sentei para almoçar assim, falando de simplicidade do Evangelho, amém, igreja? Eu sentei para almoçar assim, e aí tinha um rapaz na minha frente assim, eu sentei, fechei os olhos e fui orar, agradecer ao Senhor pelo alimento, dar graças ao Senhor. Uma atitude simples, e sabe como é que é crente, né, irmão? Quando vai orar para comer, né? Rápido, porque está com fome. Mas eu fechei os olhos ali, os irmãos rindo. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Né? Ali fechei os olhos, Senhor, obrigado, quietinho ali, cochichando com o Senhor. Foi o tempo de eu fechar os olhos, fazer aquela oração rápida ali de agradecimento ao Senhor. Quando eu abri os olhos, o rapaz da minha frente estava chorando. Falei nada com ele, irmão, orei em silêncio. Estava chorando.
baixou a cabeça e disse: eu preciso procurar Deus. No simples fato de ver alguém orando e falando de simplicidade. Irmão, a sua vida é a Bíblia que o mundo precisa ler. Nas simples coisas que você faz, numa fila de supermercado, andando na rua, na escola, no trabalho, nas coisas mínimas, o Senhor é glorificado nas nossas vidas. E quando a gente olha para a vida de Jesus e a forma que ele abordava e como ele pregava o Evangelho, é apaixonante, irmãos. É apaixonante. E no texto de Lucas, capítulo 5, quero pedir para você abrir comigo aí, em Lucas, capítulo 5. Você pode deixar sua Bíblia aberta aí? Jesus está chamando os discípulos um a um, está o convidando para um chamado, para uma missão. E nessa ocasião aqui, eu acho maravilhoso o porquê da escolha de Jesus por homens tão pecadores. Diz assim, vocês estão comigo aí, Lucas capítulo 5? Só tem uma pessoa comigo, né? Vamos lá? Vocês estão comigo aí, amém? Ah, chegaram, pronto. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão e lhe pediu que afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: volte para o mar alto e lançai as redes para um arrastão. Irmãos, no versículo 4 aqui, aparentemente não tem nada demais acontecendo. Jesus está perto do lago, a multidão, como de costume, está apertando, está querendo ouvir a palavra, querendo ver quem era ele, os sinais. E ele prega para uma multidão. Quando acaba esse culto, pensa num culto com Jesus, irmão, pregando, que maravilha. Quando ele acaba esse culto, ele chama Pedro, pede o barco dele emprestado para pregar. Depois que ele termina de pregar, ele chama Pedro e dá uma ordem para Pedro, para voltar para o mar. E a resposta de Pedro, que conta a história para a gente. Essa história que eu vou falar agora não foi contada no capítulo 4, no capítulo anterior. Foi Pedro que contou aqui, depois que ele dá essa ordem para ele. Pedro diz: Senhor, nós pescamos a noite toda e não apanhamos nada. E eu fico olhando para esse texto, irmãos, e isso é maravilhoso, porque Jesus sabia o que tinha acontecido na noite com os pescadores. Laí, Jesus sabia de como que foi a noite deles. A noite frustrante que eles tiveram, depois de pescar a noite toda, e como pescadores sabiam o que estavam fazendo. E não apanhar nada, eles estão lá pela manhã lavando as redes, encerrando o expediente, indo para casa tristes. Quem sabe, Pedro, irmãos, junto com seus sócios, estavam endividados. É lá uma conta de luz para pagar, aquela que vence a terceira, quase, que é a ampla na Enel agora, né? Enel, se vencer a segunda, eles já vão lá e, sabe, aquela quase vencendo a segunda, ele desesperado. Uma dívida, não sei, irmão, para pagar. E ele pesca a noite inteira junto com seus sócios e não pesca nada. Uma noite frustrante, uma noite triste, uma noite que tudo dá errado. E agora ele está pela manhã lavando as redes. E Jesus, ele chega ali naquele lago pela manhã.
Ele não estava no barco com eles, ele não sabe o que aconteceu. Mas a parte de Deus preparou aquele momento. A parte de Deus sabia tudo o que aconteceu, e aquilo tudo foi um cenário que Jesus montou para chamar a atenção de Pedro, para chamar a atenção dos sócios de Pedro. Tudo estava preparado pelo Senhor, e Pedro lá, lavando as redes pela manhã, triste, cabisbaixo, e o Senhor chama ele e diz: Pedro, agora volte, depois do culto, volte para o mar, leve a sua rede e se prepara para um arrastão de peixe. Pedro responde: Senhor, pescamos a noite toda, não apanhamos nada, aí tem um ponto e vírgula, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Sabe, as noites ruins vêm para todo mundo, gente. Só que nós temos a tendência de tudo que acontece de ruim a gente colocar a culpa no diabo, né, irmão? Crente é assim, tropeça na rua, o diabo está furioso. Minha esposa é assim, sabe, irmão? Minha esposa, ela espiritualiza tudo, sabe? Eu fico zoando ela, crente, irmão. Pensa numa mulher crente, é minha esposa. Tudo está repreendido. Se o copo caiu, quebrou, ela está repreendido. Falei, meu Deus, o que tem a ver repreender o copo que caiu, quebrou? Acontece, é coisa da vida, gente. Tudo ela espiritualiza. Muito crente, irmão, muito crente. Nós somos assim, irmãos. Tudo é culpa, o diabo está furioso, não sei o quê. Irmãos, e tem coisas que dão errado na nossa vida que às vezes é o Senhor que permite dar errado. Muitas das vezes o Senhor faz dar errado. Tem portas que é o Senhor que fecha. Eu acredito aqui que nesse contexto, meu pastor, foi o Senhor que chegou lá, estou conjecturando, tá, irmão? Chamou os peixinhos, vem cá, filho de papai, vai vir um cara aí feioso pescar essa madrugada junto com os seus sócios aqui, não vai ninguém na rede dele, vai todo mundo para lá, sai fora. Eu acredito que ele fez tudo dar errado, para chamar a atenção de Pedro. Jesus conta a parábola das coisas perdidas no mesmo livro, no capítulo 15, e você se lembra que ele conta a parábola da dracma. Você lembra dessa parábola? Diga amém. Só para ver se vocês estão aqui. Diga amém. Para ninguém dormir. Olha para cá. A parábola das coisas perdidas, Jesus conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perde uma. Você lembra disso? Aí ela acende a luz, e quando ela acende a luz, ela, meu Deus, essa casa está muito desarrumada. Então ela começa a arrumar a casa. Não está escrito, mas eu acredito que por um momento, irmãos, nem que seja por alguns minutos, irmã Valesca, ela se esquece da dracma, porque ela está arrumando a casa. O propósito agora é arrumar a casa, porque ela perdeu a dracma, ela acendeu a luz e percebeu que a casa estava desarrumada. E quando ela arruma a casa, ela acha a dracma que estava perdida. O que o Senhor estava querendo dizer com isso? Que a perda da dracma foi uma forma de chamar a atenção dela, para ela perceber que a casa estava desarrumada. Então tem coisas que a gente perde, tem coisa que dá errado, tem coisa que a porta se fecha, a notícia boa não vem. E é o Senhor que está fazendo isso, né, muitas das vezes. E por quê? Ele está fazendo isso para chamar a nossa atenção para algo. Ele está fazendo isso muitas das vezes porque Ele quer arrumar a casa, Ele quer colocar as coisas no lugar. E crente na prova é uma bênção, irmão. Ou para orar, crente na prova. Jejua todo dia, crente na prova, irmão. Crente na prova, irmão. Eu fui criado em Assembleia de Deus, né, irmão? Lá na Assembleia de Deus tinha oração, aí deixar os crentes era... É assim até hoje, né? Jejum e não sei o que, e prova, tudo fala de luz, e é o vale, e a prova, e o deserto, né, a linguagem, tudo é deserto, prova, vale, tô no vento, aí jejum, fica crente, mano, não falta uma consagração, não falta, e tem hora, irmão, que o Senhor aperta para nos trazer para perto. Eu estava lendo, foi domingo, eu estava aqui, e o Senhor falou comigo sobre o texto de Jonas. E o Senhor começou a palestrar comigo sobre Jonas, no meio do louvor. E o Senhor ministrou algo no meu coração sobre o grande peixe que engoliu Jonas.
O peixe ali, irmãos, foi o que sustentou ele em vida. Sabia disso? Porque talvez existia, minha pastora, uma pequena porcentagem de oxigênio que manteve ele respirando ali dentro do peixe. Ainda que mínima, mas existia oxigênio ali para ele conseguir respirar. Porque senão ele não ia ficar 3 dias vivo ali dentro. Ele não é o Aquaman para ficar. Então aquilo foi o que manteve ele vivo. O Senhor preservou ele ali, esperando ele orar. E quando ele vai orar no capítulo 2 de Jonas, ele diz, do ventre do inferno clamei. Ele chama aquele lugar de ventre do inferno. Mas aquele lugar é que sustentava ele, irmãos, em vida. Profeta, glória a Deus. Tem um crente pentecostal ali, irmão. Terra. Aquilo ali era o que sustentava ele, minha pastora. Em vida. E ele está dizendo, que inferno. Talvez é essa prova que está sustentando você crente, sabia? Tem gente que se Deus tirar a prova, irmão, desvia, irmão. Tem crente que se Deus der um emprego, que ele está orando tanto, que ele está clamando tanto, ele ganha tanto dinheiro que ele nem para a igreja vem mais. Ele só vai querer saber de viajar. É por isso que tem alguns crentes que vêm falar comigo, vou falar na frente dos pastores, vão me corrigir se eu estiver errado depois. Disfarce, fala baixo para eles não ouvir. Tem uns crentes que vêm falar comigo, fala assim, irmão Felipe, Deus está abrindo uma porta de emprego para mim, só que é à noite. Eu falei, eu acho que não é Deus não. Ele, como assim? Eu falei, não acho que é Deus não. À noite, você não vai mais para a igreja. Não, mas de vez em quando eu vou uma vez no mês. Eu falei, eu acho que não é de Deus não, acho que não foi Deus que abriu não, vai orar. Aconteceu um caso esses dias, passou 3 semanas, não vi que a pessoa foi trabalhar. Eu falei, meu Deus, a pessoa não foi trabalhar, que eu acho que ouviu o meu conselho. Misericórdia, estou confessando aqui. Irmãos, se Deus, tem coisas que a gente pede para Deus, que se Deus entregar, a gente se afasta dele, irmão. Então tem coisas que Deus aperta, porque Deus está querendo tratar algo conosco. Então não sei se isso aqui é resposta de Deus para alguém, mas talvez Deus está apertando você em algum lugar, em alguma área, algum vento está soprando e você está, meu Deus, o diabo está furioso. Não, pare um pouco e tente analisar o que o Senhor está querendo falar. O que o Senhor está querendo fazer com esse deserto? Vocês lembram de João, o Batista? Aquele que batizava? Eu achava que João Batista era o sobrenome dele, acredita? Quando era novo na fé. João, você está rindo, pastor? João Batista, irmãos, esse menino nasceu debaixo de uma promessa e ele foi para o deserto depois. Se você ler Lucas capítulo 1, não precisa abrir não, fica no capítulo 5 aí, no versículo 80 do capítulo 1, diz assim, e o menino crescia e se fortalecia no espírito, e estava nos desertos, até o dia da sua aparição para Israel. Ele viveu nos desertos. Por quê? Porque no deserto Deus estava preparando ele. Então existe um propósito por detrás disso tudo, irmãos. Dessa porta que ainda não abriu, desse vento que ainda não cessou, tem um propósito por detrás disso tudo. E no contexto do capítulo 5 aqui, o Senhor preparou todo o cenário para chamar a atenção daquele cara. Pensa num cara portador de um temperamento sanguíneo, pensa num cara ignorante, pensa num cara com pouco conhecimento, e o Senhor, eu preciso chamar a atenção dele. E o Senhor foi naquilo que ele amava fazer, minha pastora, que era pescar. Dá errado, e agora o Senhor dá uma ordem para ele. Mas ele ouviu o culto, a gente sai do culto crente, ele disse, Senhor, eu pesquei a noite inteira. Isso revela que ele ainda estava com o sentimento da noite. Diga-se de passagem, eu pesquei a noite inteira, eu fico imaginando assim, e não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E abrindo um parênteses aqui, esse sobre a tua palavra é interessante demais, porque talvez ele faz o certo, no lugar certo, com os instrumentos certos, mas se não tiver debaixo de uma palavra, não vai. Então a importância de estar debaixo da palavra do Senhor. E ele vai.
Vai indo lá, chegando lá, pescamos a noite inteira. Esse cara enjoado mandou. Quando ele lança a rede, nós conhecemos a história. A rede pesada. Ele não consegue nem puxar, ele tem que chamar os seus sócios, seus amigos, que o barco está quase indo a pique, virando. Ele puxa, e a quantidade de peixe é extraordinária, meu pastor. Ele está olhando para a cena e ele está assustado com o que ele está vendo. Ele está apavorado. Sabe o que eu acredito? Que ele está apavorado ali. Eu acho que metade ele estava apavorado, que o que ele acabou de ver Jesus fazer. E ele estava apavorado, porque ele falou assim, meu Deus, muito dinheiro. Pela quantidade de peixe, irmão. Ele falou, eu vou pagar todas as contas agora. Está tudo resolvido aqui, meu Deus. Isso chama a atenção dele. Ele se prostra diante do Senhor. E diz, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Coração rendido, irmãos. Ele vê o tamanho do poder de Jesus. Ele se rende, se prostra e diz, eu não sou digno de estar próximo ao Senhor. Eu não sou digno de estar perto do Senhor. Afaste-te de mim. Não sei o que o Senhor quer comigo, mas eu não mereço o Senhor. Não sei porque o Senhor está atrás de mim, mas eu não sou esse cara. Afaste-te de mim. Eu não presto. Eu imagino Jesus dando uma risadinha para ele. Porque tudo aquilo ali era para atrair ele. Irmãos, é graça demais. É amor demais por nós. Porque quando eu olho para mim, eu quero te convidar a olhar para você agora, nós não merecemos não, irmãos. Nós somos miseráveis. Nós somos inconstantes. Mas Ele nos ama tanto, gente, tanto. Olha, pelo amor, sai de perto de mim, Senhor, eu sou pecador. E Jesus faz um convite para ele. Mais um chamado que um convite. Pedro, a partir de hoje você será pescador de homens. Isso é lindo, irmãos. Jesus está o convocando para um ministério, para um serviço. E algo que me chama muita atenção aqui, eu quero te convidar a você acompanhar comigo aí, vamos lá. Você está comigo em Lucas capítulo 5? Versículo 8, nós acabamos de falar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios dele. E olha o que Jesus respondeu, e disse Jesus, não temas, agora em diante tu serás pescador de homens. Versículo 11. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo. E eles abandonaram, vocês estão aí? E eles abandonaram e o seguiram. Irmãos, Pedro está diante da maior pesca da vida dele. Ele está diante de algo que talvez podia, pastora, resolver a vida dele financeiramente. Ele está diante de um milagre, ou de uma pesca maravilhosa, que o milagre vem agora. Ele está diante de uma pesca maravilhosa, que podia, Priscila, resolver todos os problemas dele. E Jesus faz um convite, um chamado para ele, a partir de hoje será pescador de homens. E no versículo 11 diz que eles largaram, Laís, tudo. Largaram tudo. Abandonaram tudo ali. E seguiram. Eu imagino, irmão,
Pedro, saindo de lá, largando tudo, passando em casa, visando para todo mundo, tô indo, vou seguir Jesus, vou seguir Jesus. Você vai fazer o quê? Vou ser pescador de homens, o que é isso? Não sei, ele chamou, eu não sei o que é, mas eu tô dentro, porque ele vai estar lá. Ele acabou de receber uma pesca maravilhosa, um milagre, e teve coragem de abandonar isso, para seguir aquele que fez o milagre, para seguir o dono do milagre. E isso foi uma resposta para mim, o porquê Pedro, o porquê aqueles 12, homens que, se você olhar, se você ler a história deles, se você for parar para analisar o currículo deles, só tinha homem que não merecia estar ali. Eu li um livro sobre a vida dos 12 discípulos, e dos 12 discípulos, se fosse uma empresa tiver que contratar um deles, o que tinha um currículo melhorzinho para ser contratado ali era Judas. Só homem que não merecia estar ali, Leandro, só homem miserável mesmo, só homem que Jesus chama eles. E esses homens revelam algo para a gente, o amor deles pelo Senhor, o amor deles por Jesus. E durante a caminhada de Jesus a gente percebe que teve muita gente que se aproximou de Jesus, mas que não amava a Ele, amava os milagres que Ele fazia, chamava a atenção, as curas, os milagres, e o pastor pregou sobre isso aqui esses dias, porque a multidão ia atrás dos milagres, a multidão ia atrás daquilo que Ele podia fazer, e Jesus falava, saiam daqui, vocês só estão aqui por causa dos milagres. Pedro, Jesus, calma, dura esse discurso, se tu quiser pode ir também, pode ir também. E ele diz, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, revelando aonde estava o coração deles. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora, e chamar a sua atenção para isso, aonde está o seu coração? Aonde está a sua entrega de amor? Será que nós teríamos coragem de abandonar tudo por Ele? Eu estava esses dias conversando com jovens, e a gente falando sobre estudar, e sobre isso, sobre aquilo, eu acho isso legal, irmãos, eu voltei a estudar depois de velho, Senhor, estou estudando, vou continuar estudando, e isso é maravilhoso, irmãos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, se o Senhor parar agora o que você está construindo, os seus sonhos, os seus projetos, se o Senhor descer agora e falar, para tudo, e vai fazer e viver uma missão que eu estou te entregando, responde para você mesmo, será que você conseguiria parar agora tudo e seguir aquilo que o Senhor está ordenando? Queridos, nós não fomos chamados para construir um reino, nós somos chamados para anunciar um reino que já veio, e a nossa vida revela onde está o nosso coração. Eu não estou dizendo que você tem que construir sua vida, sua família, seu emprego, a sua profissão, não, querido, faça isso mesmo, mas eu quero te dizer uma coisa, você não é da terra, nós estamos aqui de passagem, o seu alvo é o céu, nós estamos aqui para anunciar um reino que já veio, anunciar Jesus e viver por Ele e para Ele. E infelizmente tem muita gente que está apegada demais com as coisas da terra, está apegada demais com as coisas daqui, e esquecendo aonde deve estar o nosso coração de verdade, irmãos. Nosso coração precisa estar nele, a nossa vida tem que ser para Ele, porque até o emprego que eu trabalho lá para Ele, porque foi Ele que me colocou lá, Ele que me dá força para estar lá, tudo é para Ele. E esse era o coração dos discípulos, essa é a identidade da igreja. A igreja começou com 12 malucos, irmãos, e foi espalhando o evangelho, profeta lá, foram espalhando o evangelho, lá em Atos 2, esse mesmo Pedro aqui, que só fez besteira, irmão, durante a caminhada, só acertou, só teve um episódio que eu vi que ele acertou, foi quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi uma das poucas vezes que eu vi Jesus falando assim, disseste bem,
não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele pregou e ganhou milhares de almas para Jesus. A igreja, irmãos, tinha um coração tão apaixonado por ele, que a igreja vendia tudo, vendia suas propriedades, vendia tudo que tinha, Clarinha, para ter tudo em comum, compartilhado, porque eles sabiam que eles não eram daqui, eles tinham essa identidade, o coração deles era rendido ao Senhor. E irmãos, o Senhor tem ministrado isso no meu coração nos últimos dias, porque às vezes a gente esquece disso, irmãos. Às vezes a gente esquece o porquê estamos aqui, para que estamos aqui, o porquê estamos trabalhando, qual é o objetivo. Porque se o Senhor te colocou naquela empresa, se o Senhor está te colocando nesse lugar, nessa faculdade, nessa escola, nesse trabalho, o Senhor está te colocando lá para você ser um filho lá dentro. A terra grita pela manifestação dos filhos maduros. Amém? Vocês estão aí? Amém? A terra clama pela manifestação dos filhos maduros. Então nós temos que ter filhos de Deus em todos os locais, irmãos, pregando o evangelho com a vida, pregando o evangelho com as suas atitudes, pregando o evangelho com palavras quando tiver uma oportunidade. Mas o nosso coração precisa estar voltado para Ele. Sabe qual foi o erro de Judas? O erro de Judas foi porque Judas não estava com o coração nele. Sabe, Judas fazia parte de um grupo chamado Grupo dos Zelotes. Quem assistiu, qual é o nome da série? The Chosen. Ouviu falar dos Zelotes. Os Zelotes, Clarinha, o grupo dos Zelotes estudava as Escrituras e eles acreditavam que o Messias viria como filho de Davi, de forma literal. Eles acreditavam que Jesus viria e ia ser igual o pai Davi, ia vencer a espada, ia estabelecer seu reino, ia matar todo mundo. Então, quando Judas está percebendo que Jesus está se despedindo, Jesus está na ceia dizendo, olha, vou me entregar. Quando ele percebe isso, aquilo que ele estudou, aquilo que ele esperava, não vai acontecer, irmão. Alguns comentam, e aí não dá para a gente afirmar, porque a gente está falando do coração dele, da mente dele, a gente não sabe o que ele pensava, mas alguns teólogos afirmam que Judas estava esperando a oportunidade de Jesus estabeleceu o reino, e ele ocupar uma posição legal ali no reino. Então, quando ele percebe que Jesus está se entregando, nossa, ele não é aquilo que eu esperava, ele não vai fazer aquilo que eu esperava que ele está fazendo. Então, ele vai lá e traz Jesus, ele entrega Jesus. Irmãos, a síndrome de Judas é porque Jesus não vai fazer aquilo que ele esperava. Aonde estava o coração de Judas? Estava nele? Não. Estava naquilo que Jesus poderia fazer. Esse foi o erro de Judas. E nós temos que ter cuidado para o nosso coração não estar nas coisas. O nosso coração precisa estar nele. Em Jesus. Ter um coração rendido. Eu estava conversando com uma pastora, ali de Travessão, e ela falou que estava fazendo um chá de mulheres, um congresso de mulheres, e eu não falei sobre o que o Senhor estava ministrando no meu coração, a gente estava conversando sobre o reino. Ela falou, e o Senhor tem falado um tema comigo. Falei, qual o tema? Eu olho para os discípulos, eu olho para Pedro, e eu vejo um coração rendido ao Senhor. Eu falei, meu Deus, aquilo me arrepiou todo, irmãos. Porque era sobre isso que o Senhor estava ministrando no meu coração por esses dias. E como é o mesmo Espírito, o Senhor fala com a igreja. E eu não sei aonde está o seu coração, e eu não sei como está o seu coração. Mas como diz o apóstolo Luciano Subirá, o nosso nível de amor, eu já falei aqui sobre esse tema, precisa ser amar ao Senhor até que nada mais importe. Brunão, era esse
o sentimento do profeta quando ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu vá na árvore e não tenha fruto, ainda que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor. Valesca, que alegria é essa? Sabe por que ele estava dizendo? Minha alegria não vem de nada daqui da terra. A minha alegria vem dele. E se eu tenho ele, está tudo certo. Era essa a alegria e a fidelidade de Jó. Porque perde tudo. A mulher fala para ele: amaldiçoa-se teu Deus e morre. E ele tem a coragem de dizer, como uma louca fala: tu, mulher, nu saí do ventre da minha mãe. Olha a maluquice que ele vai pregando. Nu para lá voltarei. O Senhor me deu, Ele mesmo tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que amor é esse, gente? É amor por Ele, até que nada mais importe. Eu fico feliz quando as coisas dão certo no meu trabalho. Eu fico feliz quando eu passo na faculdade. Eu fico feliz quando vem uma boa notícia. Eu fico feliz quando eu ganho um presente. Eu fico feliz quando o Flamengo ganha. Eu fico feliz quando o Vasco perde. Brincadeira. Eu fico feliz com um monte de coisa, irmão. Mas eu sou feliz independente de tudo, porque o meu coração é rendido ao Senhor. Essa precisa ser a sua motivação. Tem gente que está desanimada da obra, irmãos. Porque as coisas não estão dando... Irmãos, o seu coração precisa estar no Senhor. É Ele que é a sua motivação. E o Senhor tem ministrado muito sobre isso no meu coração, irmãos. Eu tenho orado ao Senhor, irmãos, e eu vou para a oração, para o lugar de oração, e eu só peço ao Senhor para ficar com Ele ali, irmãos. Eu não... desfrutando da presença dEle, é sobre isso, sobre ter um coração nele. Fica de pé comigo. Quero te convidar a você fechar os teus olhos. Nós vamos adorar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Eu quero te convidar a você adorar ao Senhor conosco. E eu quero te convidar a você esquecer os seus problemas, esquecer as coisas da terra. Eu quero te convidar a você lembrar que você é filho ou filha do Senhor. E eu quero te convidar a você inclinar o seu coração, a render o seu coração ao Senhor essa noite. Eu não sei, talvez entrou alguém aqui que talvez seu coração estava inclinado para outras coisas, inclinado para as preocupações, inclinado para pessoas. Mas eu quero te convidar a você se render ao Senhor. Ele é o seu amigo, Ele é o seu pai, Ele é o seu noivo, Ele é o seu Criador. O seu nível de amor maior precisa ser para Ele. A sua entrega precisa ser para Ele. A sua motivação precisa ser Ele. A sua motivação não é: eu vou acordar porque eu preciso trabalhar para ter dinheiro. Não, eu vou acordar porque Ele me sustentou mais uma vez para acordar. E eu quero te convidar a você adorar ao seu Senhor, a você render glórias a Ele, a você render o seu coração para Ele essa noite.